A paz do Senhor Jesus. Igreja, Deus abençoe a todos os irmãos, ouvintes da palavra de Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, amigos, ouvintes, Deus abençoe a todos que vão ouvir e ver esse vídeo. Irmãos, eu me vi sendo necessário fazer esse vídeo devido ao engano, que tem surgido nos últimos dias. O falso evangelho também tem tomado conta, meus irmãos, do mundo. Esse evangelho moderno pregado pelos falsos profetas. Eu também quero falar um pouco, meus irmãos, hoje, de alguns falsos irmãos que nós devemos tomar cuidado com esses tais, porque esses também têm se tornado perigosos. Vou dar o exemplo de alguns irmãos ou até bem pastores que nós devemos, meus irmãos, ficar com o pé atrás com esses tais. Eu vou começar citando esses supostos irmãos que expulsam demônios, e que na verdade é bíblico. Não tenho nada contra a pessoa expulsar demônio, é bíblico. O ser usado na cura é bíblico. Dom de maravilha é bíblico. Dom de profecia é bíblico. Todos esses dons são bíblicos. E a Bíblia deixou claro: os sinais seguirão os que crêem. Então vamos aí, meus irmãos, vocês ouviram bem o que eu disse. Os sinais seguirão os que crêem. A Bíblia não está falando os sinais seguirão os que são salvos, é os que crêem, os que crêem. Irmão Joabe, mas o que o irmão quer dizer com isso? Meus irmãos, é que tem muitos, até mesmo pastores, não só nessa plataforma, como até mesmo em outras, ou em outras cidades, que estão fazendo sinais, sinais expulsando demônio, tudo. Mas são pessoas que, quando falamos da doutrina, eles se levantam. Expulsa demônio, mas não suporta a doutrina. Expulsa demônio, mas não pode ouvir ninguém falar da sã doutrina. Fica com raiva, joga indireta, Muitos aí que dizem ser pastores ou até mesmo irmãos, estão dando mais autoridade aos próprios demônios, Os demônios podem falar que maquiagem é pecado, que brinco é pecado, que calça comprida é pecado, que a mulher usar as vaidades é pecado, mas quando o irmão está pregando a sã doutrina, se levanta, chama de religioso. Irmãos, cuidado com esses. Vou ler uma passagem aqui para os irmãos. Deuteronômio, capítulo 13, verso 1, 2, 3, que diz assim: quando um profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que tem ouvido falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecestes e servimos, não ouvireis as palavras daquele profeta ou sonhador de sonho, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amai o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Está vendo, meus irmãos? Então, meus irmãos, está claro, no livro de Timóteo também, que se alguém ensinar outra doutrina que não é conforme as santas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, essa pessoa delira e não sabe de nada, Então tem muitos aí que estão fazendo sinais, mas que não suportam a doutrina.
Quando fala de doutrina, fala de veste, eles já vão se levanta, né? Para eles doutrina é oração, jejum, já estão errados. Porque jejum e oração é para manter o homem de Deus. Jejum e oração é para aproximar o homem de Deus. Agora a doutrina é o mandamento que Jesus deixou para a igreja. Apóstolo Paulo diz: o mandamento que recebi do Senhor, esse que vos dou, está lá em Tessalonicenses, que é a vontade de Deus, é a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 5,23, o mesmo Deus de Pai vos santifique corpo, alma e espírito. Tito 2,1, tu porém fala o que convém a sã doutrina. Eles não gostam de ouvir isso, né? Cuidado, meus irmãos, eles podem fazer o sinal que for. Está aqui em Deuteronômio, eles podem fazer os sinais, os prodígios, que eles dizem que isso é que é fruto, né? Sinais para eles é fruto. Hoje, para muitos, sinais se tornou fruto. O fruto é obedecer a palavra, né? É o que Paulo nos ensina na palavra. Para dar bons exemplos que estão de fora, os que estão de dentro. Por isso nós temos que dar exemplo para não ser blasfemada a palavra nem a doutrina. Paulo mostra que nós temos que viver e praticar a doutrina para nós ser salvos, né? Para nós ser diferente do mundo. É isso que é fruto, meus irmãos. É praticar, viver a sã doutrina e proclamá-la. É isso que é fruto e não sinais. Sinais tem que ter? Tem. Acompanha o homem de Deus. Mas não quer dizer que uma pessoa que faz sinais, ele tenha fruto. Quantos aí estão fazendo sinais, mas são falsos? São falsos, irmãos, né? Quantos aí estão fazendo sinais, mas fazem coisas erradas, às escuras, né? Por isso que eles não suportam ouvir a sã doutrina. Cuidado com esses tais irmãos que fazem sinais, mas não suportam a sã doutrina. Cuidado, meus irmãos, com esses aí. Quero falar outro tipo de pastor ou de suposto irmão, né? Esse que eu vou falar agora é os que dizem que viveu a sã doutrina e que agora se desviou da doutrina e vive defamando a sã doutrina nas redes sociais, dizendo que é uso e costume, que é doutrina de homem, né? Que quase destruiu a sua vida, destruiu o seu casamento, destruiu o seu trabalho, se isolou de todo mundo por causa dessa doutrina de homem, que é pesada, que o homem inventaram, chama de seita, né? Cuidado com esses também, meus irmãos. Esses aí queriam agradar a sua carne, esses aí queriam agradar o seu eu, eles queriam agradar a sua própria vontade. Eles não entenderam que o evangelho verdadeiro é renúncia, né? Então voltaram para suas práticas malignas, decaíram, né? Outra hora esses tais eram a favor da doutrina, agora são contra. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, minhas irmãs. Esses aí que vivem defamando a doutrina, chamando de uso e costume, que é doutrina de homem, esses aí estão desviados da verdade. Se tornaram pedra de tropeço para os santos. Então, meus irmãos, cuidado. Não ouça esse tipo de crente também. É um crente que está apostatado da fé, que Satanás o enganou, né? Foram provados por Deus, e como eles não têm raiz na doutrina, e como a vontade dele era agradar a sua carne, o seu ego, se desviaram e se tornaram inimigo da justiça. Como diz o apóstolo Paulo, só pensam nas coisas terrenas, são os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Cuidado com esse tipo de cristão, esse tipo de pastor também, meus irmãos, que diz que foi da sã doutrina e agora está pregando contra a sã doutrina, dizendo que é usos e costume. Saia fora deles, meus irmãos, né? Quero dar outro exemplo. Outros aí, né, que dizem que não é para confiar na palavra de Deus, que não é para confiar na Bíblia, e que os verdadeiros ensinamentos chegaram a eles, e que a Bíblia está adulterada, e que nada que está na Bíblia não podemos confiar em tudo. Cuidado com esses aí também, meus irmãos. Cuidado com esses aí também, né? Esses aí são guias cegos, são guias das trevas que vão levar muitos para o inferno. Nós sabemos, meus irmãos, que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, né?
Então, meus irmãos, toda a palavra de Deus é perfeita. 1 Timóteo 4,16, cuida de ti e da doutrina, que fazendo isso, vai salvar tanto a ti, como os que te ouvem. Então, meus irmãos, permaneçam na doutrina que vocês aprenderam. Amém? Não importa se o profeta está fazendo sinais, está fazendo maravilhas. Se tiver fora da doutrina, não tiver a favor da doutrina, sai fora. Diz que era de doutrina hoje, diz, eu passei a experiência, posso mostrar, caia fora desse também. Diz que a Bíblia está adulterada, não pode confiar nela, sai fora desse aí também, meus irmãos. E fiquem com a palavra de Deus. Fiquem com a verdade das Escrituras. Amém? Por isso eu quero deixar esse recado aqui, meus irmãos. Cuidado. Cuidado para vocês não serem levados por esses tais, né? Para vocês não irem para o buraco junto com esses. Porque, infelizmente, muitos começaram no espírito e estão terminando na carne. Sabemos que o evangelho verdadeiro, meus irmãos, é renúncia para poder entrar na santidade de Cristo. E que o verdadeiro cristão, quanto mais a porta estiver estreita para ele, mais ele vai gostar, né? Mas aquele que quer escancarar a porta, quer um evangelho fácil, quer viver um evangelho que agrade a ele, né? Esses aí são perigosos, né? Porque eles não querem realmente agradar a Deus, mas a si mesmo, né? Então fica esse recado aí para os irmãos. Cuidado, meus irmãos. Examine as Escrituras, examine a palavra. Entenda que tanto os apóstolos como Jesus, o evangelho de Jesus é renúncia para viver em santidade, é obedecer a sã doutrina, o mandamento que Jesus deixou para nós. Amém? Então, não é doutrina de Davi Miranda, não é doutrina de Daniel Berg, não é doutrina do povo antigo, né? Não é minha doutrina, né? Não é doutrina de nenhum outro irmão que nós pregamos contra o pecado e somos contra o mundanismo, contra as vaidades, contra o adultério, né? Não é nós não somos donos da sã doutrina. A sã doutrina é de Cristo Jesus. Todo aquele que é contra a sã doutrina, todo aquele que prevarica contra a sã doutrina, a Bíblia já disse que ele não tem nem o pai nem o filho. Amém? Então permaneçam na doutrina. Amém? Deus abençoe a todos.